Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês a localização dos pontos sul-dorsais ou pontos de assentamento. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos localizar aqui a C7, a sétima cervical, né? É a vértebra mais proeminente. Então nós vamos contar T1, T2, T3. A 1,5 do apófise espinhosa da terceira vértebra, nós temos um ponto. Esse ponto é o bexiga 13. Vamos colocar aqui, bexiga 13. Bexiga 13 é o ponto de assentamento do pulmão. Depois nós temos 13 ou 14, que fica a 1,5 lateral da T4, a torácica 4, nós temos o bexiga 14, esse aqui é do pulmão, o 14 é do CS, o circulação sexualidade. Depois a gente descendo, nós temos a T5, 1,5 lateral a T5, nós temos o bexiga 15, que é o ponto sul do coração. Aí nós vamos fazer o seguinte, T5, 6, 7, 8, 9. Ao lado da T9, então 1,5 lateral a T9, nós vamos ter o bexiga 19, ou 18, desculpa, 18, bexiga 18, que é o ponto de assentamento do fígado. Aí abaixo de T9 nós temos T10, 1,5 lateral, nós vamos ter o ponto bexiga 19, que aí sim é o ponto da vesícula biliar, ponto de assentamento da vesícula biliar. Depois nós vamos ter em T11, na lateral de T11, nós vamos ter o bexiga 20, que é o ponto de assentamento do baço pâncreas, contando, né? Nós temos T11, T12, 1,5 lateral a T12. Nós vamos ter mais um ponto, o bexiga 21, que é ponto de assentamento do estômago. Acabou as vértebras torácicas, né? Então a gente vai pegar uma vértebra maior, que é a L1. Então, ao lado da apófise espinhosa da L1, a 1,5, nós vamos ter o ponto bexiga 22, que é o ponto de assentamento do triplo reaquecedor. Essa vértebra ela é maior, né? Então nós vamos ter aqui, um ponto importante, o L2. Entre L2 e L3, a 1,5, nós vamos ter o bexiga 23, que é o ponto de assentamento do rim. Depois nós vamos ter L2, L3, L4. 1,5 lateral a L4, 1,5 lateral a L4. Nós vamos ter o bexiga 25, ponto bexiga 25, que é o ponto de assentamento do intestino grosso. E aí, gente, depois a gente vai ter L4, L5, S1. Lateralmente, trecho lateralmente, no forame, no primeiro forame sacral, nós vamos ter o bexiga 27, que está ligado, que é o ponto de assentamento de intestino delgado. E aqui, a gente pode pegar a fenda glútea, fazer um ângulo de 90 graus, né? E aí a gente vai achar o segundo forame. Segundo forame aqui, segundo forame, que é o bexiga 28, ligado ao ponto de assentamento da bexiga. Oi pessoal, agora depois da gente encontrar os pontos sul dorsais ou ponto sul de assentamento, é importante também nós localizarmos o ponto Shen, Shen Shu
das costas. Então vamos lá, ou os pontos que a morada do Shen, a morada do Po, a morada do Zi, a morada do Hun e a morada do I. Vamos lá? Ó, é muito simples. Então nós temos um Tsu e meio lateral, nós temos bexiga 13, né? Bilateral, bexiga 13 que é o ponto do pulmão. Nós vamos pegar 3 Sun a partir da apófise espinhosa, nós vamos localizar o bexiga 42, que está relacionado ao Po. Po é a entidade visceral do pulmão. 3 Sun a partir da apófise espinhosa, nós vamos localizar o ponto bexiga 44. Então você quer 42, esse aqui vai ser o bexiga 44, que é o ponto ou a morada do Shen, que é do coração. Depois nós vemos aqui na nona torácica, onde nós temos o ponto de assentamento do fígado, 3 Sun lateral. Nós vamos ter aqui, nós vamos ter o bexiga 47, então vamos ter o bexiga 47, que é a morada do Hun. Depois, T9, T10, T11, 3 Sun lateral, a T11, nós vamos ter o bexiga 49. O bexiga 49, que é a morada do I, do pensamento. Depois nós temos aqui ponto de assentamento, bexiga 23, ponto de assentamento do rim, 3 Sun, ou 3 Kun, né? Lateral, nós vamos ter o bexiga 52. 52, que é a morada do Zi, ou a morada da vontade, ok? Então esses pontos aqui são os pontos Shu, dorsais ou Shu de assentamento, e esses aqui são os pontos relacionados às entidades viscerais, os pontos do Shen, do Po, do Hun, do I e do Zi. Oi pessoal, agora nós vamos ver os pontos Mu ventrais, quer dizer, o ponto Mu de alarme, onde alarma quando tem algum problema no órgão ou víscera. Vamos lá? Ó, primeiro ponto é o ponto do pulmão. Ele fica a um Sun abaixo da clavícula, no primeiro espaço intercostal. Então aqui eu tenho o P1, que é o ponto Mu do pulmão. Depois nós vamos ver o ponto VC17, que fica na linha mamilar. Então esse ponto ele fica aqui, ó, VC17 na linha mamilar, que é o ponto Mu do circulação sexualidade, do CS, certo? Então aqui a gente tem o VC17. Depois nós vamos localizar o VC14, a gente localiza aqui o processo tifoide. 2 Sun abaixo do processo tifoide, nós temos o VC14. O VC14 ele é o ponto Mu do coração. Depois nós vamos ter que localizar o VC12. O VC12 então ele fica do processo tifoide, uma meia distância do processo tifoide para a cicatriz umbilical. Então aqui a gente tem o VC12, que é o ponto Mu do estômago. Então, apalpando aqui, se o paciente sentir dor ou incômodo, está relacionado ao estômago. Depois nós vamos ver o F14, que é o ponto Mu do fígado, fica a 4 Sun lateral ao VC13, né? No primeiro espaço intercostal. Então a gente vai ter que procurar aqui, primeiro espaço intercostal, né? No caso, primeiro espaço aqui, na linha mamilar. Então aqui nós vamos ter o F14, que é o ponto Mu do fígado. Depois nós vamos para o ponto Mu da vesícula biliar, que é o vesícula biliar 24, que fica logo abaixo do fígado. No sétimo espaço,
intercostal. Então aqui a gente tem o VB24, que é o ponto mu da vesícula biliar. O VB24. Depois nós vamos ter o F13. O F13, gente, a gente vai ter que vir aqui para trás, localizar aqui, ó, a primeira costela flutuante. E aí a gente vai ter o vesícula biliar, o F13, desculpa, o F13, que é o ponto mu do baço pâncreas. Abaixo do F13, nós vamos ter o vesícula biliar 25, aqui ó, no espaço, na ponta da costela flutuante, da 12ª, né? Então aqui nós vamos ter o VB25, que é um ponto importante, o ponto mu do rim. Depois a gente volta para cá, ó, dorsum lateral, a cicatriz umbilical, nós vamos ter o estômago 25, que é o ponto mu do intestino grosso. Depois, dorsum, abaixo da cicatriz umbilical, dorsum, nós vamos ter o VC5, gente. VC5. O VC5, ele é o ponto mu do TR. O VC4, ele vai ficar um sum abaixo, né? 3 sum, no caso, da cicatriz umbilical. Então, nós temos o VC4. Apertando aqui, esse é o ponto de alarme do intestino delgado. Aí, um sum abaixo do VC4, nós vamos ter o VC3. O VC3 é o ponto de alarme da bexiga. Então, esses pontos são os pontos mu ventrais ou de alarme, onde nós, quando fazemos o diagnóstico, nós vamos fazer a palpação desses pontos para ver se tem algum órgão ou alguma víscera que está em desarmonia.